A emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Olá, ouvintes, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no lar e no coração de cada um que nos ouve, seja na sua própria casa, no seu ambiente de trabalho ou onde estiverem. Estejam conosco e com a nossa querida doutrina espírita nos instantes que se seguem. Participando do programa de hoje, estamos aqui presencialmente, eu, João Menezes, minha esposa Jane Chantre, meu pai, Lidiane Barreto, e participando à distância, nossa companheira Cleia Nonato. Vamos dar início ao nosso programa com a leitura de uma página que será feita pela Jane. Do Livro da Esperança, psicografia de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. Ora e segue. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 10. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Capítulo 28, item 1. Nas lides do cotidiano, é imperioso recordes que a existência terrestre é a grande escola em que a dor comparece por essência do aprendizado e o obstáculo por lição. E, portas adentro do educandário, a prece, por flama viva, será sempre fio luminoso, possibilitando-te assimilar a inspiração do Mestre, a fim de que não faltem discernimento e fortaleza, paz e luz. Não transformes, porém, a tua rogativa em constrangimento para os outros. Ao invés disso, faze dela o meio de tua própria renovação. Em muitas circunstâncias, solicitas a cooperação daqueles que mais amas na solução dos problemas que te apoquentam a vida e recebes indiferença ou perturbação por resposta. Não desfaleças, nem te magoes. Rogando ao Senhor te auxilie a compreender sem desesperar. Às vezes, nas agressivas dificuldades em que te encontras, aguardas a vinda de alguém capaz de aliviar o fardo que te pesa nos ombros e apenas surge quem te proponha dissabores e experimentos amargos. Não te aflijas, nem te perturbes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sofrer sem ferir. Deste longo tempo de abnegação aos familiares queridos, na convicção de recolher carinho e repouso na época do cansaço, e ouves, a cada hora, novas intimações à luta e ao sacrifício. Não te revoltes, nem desanimes. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a servir sem reclamar. Assumiste atitudes para fixar a verdade no respeito ao bem de todos, contando por isso com o entendimento daqueles que te rodeiam, e viste a desconfiança sombreando a face de muitos dos melhores companheiros que te conhecem à marcha. Não chores, nem esmoreças. Ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a esperar sem exigir. Em todas as provações, ora e segue adiante, rogando ao Senhor te auxilie a sustentar a consciência tranquila no desempenho dos deveres que te competem. E
Se pedradas e humilhações te constituem o prato descabido no momento que passa, ora e segue adiante. Lembrando que a criança pode revolver hoje o pó da terra em formas de fantasia e agitações de brinquedo. No entanto, de futuro, nos dias da madureza, há de tratá-lo com responsabilidade e suor, se quiser obter agasalho e pão que lhe garantam a vida. Isso porque Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. E assim, Jesus, divino e amável Mestre, aqui estamos dando início, Senhor, ao programa que tem como objetivo, como sempre divulgamos, falar do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita e incentivar as famílias a iniciarem, para aqueles que ainda não fazem, essa prática tão salutar, que é o culto do Evangelho. Mas não só, Senhor, como prática semanal de alguns minutos, mas Teu Evangelho no coração, Senhor. E também que a Tua presença seja constante em cada lar. Obrigado por tudo. Abençoe este ano, Senhor, que ele possa ser um ano de trabalho e de grandes realizações individuais, porque é através do indivíduo que a humanidade irá se reformular. Obrigado, que a Tua paz seja conosco, hoje e sempre. Hoje, a nossa página inicial já teve como título Ora e Segue, porque nós estamos entrando no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que vai falar justamente da prece. Ele tem como título, o capítulo, Pedi e Obtereis. E o item que nós vamos ler hoje, o primeiro item do capítulo, é o Qualidades da Prece. E quem vai começar a leitura é a nossa amiga Cléia. Vamos ao estudo do Evangelho. O capítulo é 27. Pedi e obtereis. Qualidade da prece é o título. O item 1. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. E nós vamos concluir. E para se pedir algo a Deus, em primeiro lugar, devemos ter humildade. E segundo, não precisamos usar palavras bonitas. Lembremos da história de um senhor que, estando no leito de um hospital e não sabendo orar, apenas dizia: Senhor, Preto Velho está aqui. E eis que Jesus foi visitá-lo. Interessante quando diz que devemos entrar no nosso quarto para orar e não exagerar
nos pedidos, pois Deus sabe das nossas necessidades. Na hora certa, Ele com certeza atenderá os nossos pedidos. Muita paz. Então, no item 2, também é uma passagem do Novo Testamento e foi registrada por Marcos. E são palavras de Jesus. Quando vos apresentardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Então aqui nós vemos a importância da prece, mas a prece em si, nós tem uma força muito grande que é nos colocar em ligação com Deus, mas é preciso que a gente também passe para as ações, porque são as ações que vão fazer com que a gente possa progredir. Né? E como na oração que Jesus nos legou, que todos conhecemos como Pai Nosso, né? Que Jesus chamou de oração dominical. Nós pedimos, né, para o Pai perdoar as nossas ofensas. É preciso, em contrapartida, está lá na oração, que a gente precisa também perdoar aos nossos ofensores. Por isso que Jesus aqui ele fala, né, que se a gente não perdoar as ofensas que alguém fez contra nós, né, o Pai que está no céu também não irá perdoar os nossos pecados. E a gente tem que entender se o Deus não vai perdoar como uma figura de linguagem ou uma forma que as pessoas da época poderiam entender, né? Porque a gente sabe que Deus não impõe condições para nos perdoar. Ele é o nosso Pai de amor e sempre vai nos dar segundas oportunidades, né? Mas o que Jesus que estava querendo dizer aqui era com relação a nós nos sentirmos merecedores do perdão de Deus. A gente primeiro apresentar o nosso perdão ao próximo para depois poder merecer o perdão de Deus, né? É igual o trabalhador que ingressa no emprego novo. Ele não recebe o salário antes de trabalhar, né? Primeiro ele trabalha, depois ele recebe. E é assim que deve ser. Primeiro a gente mostra o que a gente tem, né, para oferecer, depois a gente pede a recompensa, né? E eu também sempre, quando falo em prece, nessa questão do perdão, eu sempre lembro a lei de causa e efeito. Né? Porque quando a gente fala, muitos espíritas quando falam em lei de causa e efeito, só usam assim, não, a pessoa usou mal a vista, vai vir cego, né? Se fez a coisa errada com as mãos, vai vir com problema nas mãos. Né? Mas só que a lei de causa e efeito, ela é tanto para o lado positivo como negativo, e ela é bem mais geral, né? Porque o que diz aqui? Se a gente não perdoar alguém, né, a lei de Deus, que é a lei de causa e efeito, vai fazer com que nós continuemos com os mesmos problemas. Porque a gente só se liberta do problema quando a gente consegue passar por cima dele, né? Não atropelando, mas a gente conseguir resolver aprender o problema. Com ele, né? E aprender com ele, exatamente. E não há coisa melhor para se aprender do que perdoar. Exatamente, né? Perdoar é a gente tirar o fardo das costas, né? Porque muitas vezes quando a gente não perdoa, quem fica pesado somos nós, né? Fica carregando aquela mágoa, aquele ressentimento que muitas vezes vai prejudicar o nosso próprio organismo. E o perdão torna a gente mais leve nesse sentido. Tu lê pensamento? Era o que eu ia falar. Então fala. Você já falou. Quer continuar, já? Então se pode ser. Disse também esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, mantendo-se de pé, orava assim, consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano.
jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porque aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Então aqui nós vimos que a forma de orar e a sua qualidade, que é o subtítulo do tema que estamos estudando hoje, nos mostra que a prece que é para apenas os outros observarem, ela não tem sentido nenhum. Uma prece que é dita mecanicamente, lembrando uma companheira nossa, Laís Batista, que ela sempre diz que tem gente que faz prece e a prece não sai do telhado. Quer dizer, né? A pessoa não tem, não coloca na palavra o sentimento necessário para impulsionar a prece para chegar aos nossos amigos espirituais, né? Então a gente vê isso aqui, né? Que esse que era, né, um fariseu, ele fazia uma prece, mas que, como a Laís dizia, né, a prece dele não saía do telhado. Uhum. O outro não, o outro, né, primeiramente ele não consegue nem olhar para cima, envergonhado de si mesmo, né, mas pede a Deus ajuda, né, e faz aquela prece um pouco com menos palavra, mas com muito mais sentimento. E aí Jesus diz que o fariseu, né, a prece dele tem um valor, mas o do publicano, a prece foi por Deus e ele será redimido, como diz aqui. Aí a gente vê 2 itens, né? O orgulho e a humildade. Um totalmente completo no orgulho e o outro na humildade, né? E são as 2 chagas, né? O orgulho e o egoísmo. O primeiro tinha orgulho demais e o outro era humilde, então isso conta muito na qualidade da prece, né? Se desprender, ter bastante humildade, tá despido despido de todo o orgulho que a pessoa possa ter, né? Talvez esse segundo tenha sido até o grande momento dele de despertar, né, da reforma íntima. E talvez até o primeiro, que a gente só analisa como o orgulhoso, tenha contribuído para isso, né? No momento que ele fala nem mesmo como esse publicano, quem sabe não foi essa ali a virada de chave do publicano, né? Quando ele ouviu aquela chamada do nome dele, ele refletiu sobre a própria vida e teve esse momento ali de mudança, né? A gente sabe que é uma alegoria, é uma passagem, não é um fato real, né? É uma história criada por Jesus, uma parábola, mas a gente pode criar essas interpretações também. Lembrando que publicano era um cargo, quer dizer, ele era funcionário público. E a gente não pode, como hoje, dizer que todo funcionário público é desonesto, é ladrão, né? Porque tem os honestos. Até porque a gente tem um monte na família, né? E a gente observa que, ele diz aqui, até como o João lembrou, né? O fariseu faz até uma comparação, né? Que ele era o tal, o outro não prestava, né? Quando na realidade, por ser publicano, não quer dizer que ele era um homem mau. E ele era muito mais humilde do que o outro, né? Apesar de ter um cargo público. Né? E aí termina esse item com um comentário pequeno de Allan Kardec, que é o item 4. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto, ou seja, aquela prece que a gente faz sozinho, refletindo, meditando, ela tem muito mais qualidade, né? Até do nosso próprio sentimento. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados,
mas pela sinceridade delas. Esse trecho estava até na mensagem que a Jane leu no começo, né? Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Então não adianta a gente fazer prece com mágoa, com rancor, né? Fingindo que está perdoando alguém. Deus conhece o nosso real sentimento, né? Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. E podemos até completar dizendo assim, vendo nos outros que os outros têm de bem, não de mal, né? Porque de modo geral, a gente costuma sempre querer ver os defeitos das outras pessoas. Nós nunca procuramos ver quais são as qualidades que ele possui e ressaltar, né? Esse examinar os vossos defeitos, né? Lembra muito a mensagem de Santo Agostinho quando fala do conhece-te a ti mesmo, né? Que a gente fazer o autoconhecimento mesmo, né? O que a gente pode mudar. Ele até fala aqui, não olhar as nossas qualidades, mas também devemos olhar, sim, né? Aquilo que a gente tem de bom para poder potencializar e colocar a serviço das outras pessoas as nossas qualidades também, né? Mas não olhar só para as qualidades ou achar que nós só temos qualidades, porque a gente ainda tem muito defeito para melhorar, né? Para corrigir. Como nós tínhamos preparado uma poesia para o último programa de dezembro, mas por problema técnico nós não conseguimos fazer o programa, tivemos que fazer uma reprise. Então nós vamos ler hoje, porque de qualquer maneira estamos no início do ano, no 8º dia de um ano 366 dias. Acredito que muitos ouvintes não tenham ouvido o programa passado, né? Talvez pela até data. Pela data, talvez muitos estivessem envolvidos lá, aí no clima de festa, né? Então é sobre o ano de 2024. O tempo aqui na Terra, sempre em suas sucessões, ao ano que se inicia, tem sempre aspirações, e cada um, ao seu modo, tem em mente já decor o ano que se inicia possa ser um pouco melhor. Ano, medida de tempo, tem o mesmo número de dias. Depende de cada um ser de choro ou alegria. E este, sendo bissexto, tem um dia a mais. É a gorjeta de Deus para quem pede sempre mais. É do Mestre Jesus Cristo essa oportuna lição. Estará o teu tesouro onde está teu coração. Com isso quis nos dizer, tempo é a gente que faz. Depende de cada um ser de guerra ou de paz. Acorda, ó tu que dorme. Saia em campo a semear sementes do teu amor e espere germinar. Seja bom semeador por onde quer que fores, e o ano que se inicia será repleto de flores. E assim, Senhor, que possamos realmente fazer um ano melhor, partindo de nós mesmos, que sejamos gratos ao que passou, com seus desafios, aqueles que enfrentamos, que conseguimos enfrentar, aqueles que ainda estamos e que podemos aurir forças para retornar e realizar as lições com aprendizado. Dai forças a cada um que nos ouve, que todos os ouvintes também tenham essa vontade de fazer um ano melhor. Que a nossa Rádio Rio de Janeiro continue nos amparando e levando a mensagem do Evangelho a todo o planeta. Que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário.